O exercício agora é no Hospital das Clínicas da UFG. Por aqui tem pesquisadores mostrando que atividade física não é só para prevenir doenças, também pode ajudar no tratamento. E a gente vai mostrar o que esses pesquisadores estão desenvolvendo por aqui agora. Em média, de 20 a 30 pacientes fazem exercícios nesse espaço por dia. Eles são encaminhados por equipes médicas do Hospital das Clínicas da UFG. Seu Bernossi vem fazer exercícios há 1 ano para recuperar ao máximo possível a força e os movimentos prejudicados pelo Parkinson. O corpo ele precisa ser estimulado, né? Quanto mais a gente esforça, mais o corpo responde, né? Exatamente, é isso. É uma máquina inteligente, a gente aqui fica dormindo no ponto. E o que o senhor faz aqui? Que exercício que o senhor faz aqui, geralmente? Eu faço mais os exercícios direcionados para as pernas, para a coluna e braços. E eu comecei a fazer e sentir que realmente melhora em tudo. Você ganha agilidade, força nos braços, aumentou a força. E também melhora você dormir, você relaxa mais. A coluna estava começando a sentir problema na coluna, fortalecer os músculos no corpo inteiro, então melhorou também esse lado. E o que a gente consegue, por meio do exercício, é fazer com que ele resgate muitos movimentos. Então, é como se a gente reensinasse o cérebro dele a produzir alguns movimentos, sem ser limitado pela sua patologia. Então, se vocês perceberem, né, como ele se move, como ele faz o exercício, não parece, né, que ele tenha a doença de Parkinson. O professor Paulo é coordenador de algumas pesquisas que trabalham nessa questão de exercício físico para a cura de algumas doenças. Professor, que doenças podem se beneficiar de exercícios? Como são esses exercícios? Conta pra gente. Bem, hoje a gente está vendo o exercício como uma polipílula, né, como beneficiando um grande número de doenças. Tem posicionamentos que falam em mais de 30 doenças. Aí, se a gente pensar em doenças que são muito presentes, principalmente na nossa sociedade, como hipertensão arterial, diabetes, problemas metabólicos, o exercício pode ser uma parte essencial. Muitas vezes até dentro dessa perspectiva multidisciplinar, diminuindo a necessidade de medicamentos, né? Ou até mesmo removendo a necessidade de medicamentos em um certo ponto. Cada paciente pode fazer 2 tipos de exercícios, de acordo com a necessidade. No treinamento intervalar de alta intensidade, popularmente conhecido como HIIT, são atividades intensas intercaladas com outras mais leves, para se recuperar. Por exemplo, correr, depois caminhar, em seguida correr de novo e assim por diante. Outro tipo de exercício é o treinamento resistido, que é a musculação feita nas academias, com levantamento de peso, por exemplo. O foco aqui não é deixar ninguém tão forte assim, mas melhorar a qualidade de vida fora daqui, para que a pessoa possa fazer as atividades de casa da melhor forma possível. A pessoa ela tem um risco menor de cair na rua, né? Quando uma pessoa é muito idosa, a gente sabe que a queda pode ser muito prejudicial. E aqui com exercícios para fortalecimento de perna a gente consegue evitar isso da melhor forma. Existe todo um certo tipo de preconceito em relação ao treinamento resistido, quando se tem alguma patologia ou alguma diferença que poderia gerar estranhamento em relação ao treinamento. E aqui a gente vê que qualquer pessoa pode fazer. A gente sempre consegue adaptar e fazer com que todos possam treinar e ter resultados extraordinários. É muito importante esse nosso trabalho em equipe, né? Porque eles vêm com os exames, com as orientações, com as avaliações iniciais das equipes médicas. E a partir desse relato inicial, a gente faz as avaliações do que pode ser transferido para a nossa prática. Então, às vezes, algum deles vai ter limitação de movimento, a gente tem que adaptar um exercício. Às vezes, por exemplo, a gente recebe um cardiopata em que existe um limite até onde a gente pode colocar intensidade, digamos assim. Eu posso esforçar esse coração até aqui. Se eu passar daqui, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, eu dou uma dose que esse remédio vira veneno. Então, a gente faz essa avaliação individual e faz a avaliação da evolução. Porque, por exemplo, a gente recebeu paciente que quando chegava aqui, se andasse a 3 km por hora, já havia arritmia, já havia risco de isquemia, 3 km por hora. Mas, com o passar do tempo, essa pessoa já conseguia fazer um exercício até exaustão sem nenhum risco cardíaco. Inclusive, é um estudo publicado que foi super comentado
pela melhora tão grande em tão pouco tempo. O grupo é formado por estudantes de graduação em Educação Física e também pesquisadores de mestrado e doutorado em diferentes áreas da saúde. O senhor Genildo conhece a equipe há 3 meses. Ele tem diabetes tipo 2 e dificuldade para se movimentar. Que exercícios que o senhor faz aqui? Olha, eu comecei fazendo na esteira, estou fazendo vários agora, né? Mas já me falaram que a semana que vem eu vou passar para outros. E não é assim que eu senti uma melhora acentuada, não. Mas você sente que está indo lentamente, mas está. Você percebe com as pequenas coisas. No caso do seu Genildo, o exercício ele consegue promover uma correção no mecanismo de funcionamento da insulina. Então, o diabetes tipo 2 é quando a pessoa até produz a insulina, mas a insulina não funciona adequadamente. E os mecanismos intracelulares, eles são melhorados com a prática de exercício. Então a gente consegue melhorar o quadro metabólico. E o outro problema que ele tem é que é de mobilidade, muitas dores articulares. Se a gente desenvolver um fortalecimento muscular adequado em volta daquela articulação, a gente consegue preservar a articulação e fazer com que ele se movimente sem dor. E comece a sentir menos sintomas no seu dia a dia. Até porque o exercício por si só é um fator que reduz a dor crônica. A gente pensava muito no exercício como vacina, né? Não seja sedentário para você não adoecer. Então sempre faça atividade física para prevenir. Só que hoje a gente está vendo o exercício como remédio. Se você já adoeceu, o exercício ainda serve para você. Que é um rompimento com uma crença, né? Que era doente, precisa de repouso, precisa ser preservado. A gente está vendo que ele precisa ser fortalecido.